né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, somos o país do futebol, tudo bem que falamos por nós mesmos, né? Porque acho que o problema dessa fala é que às vezes ela desconsidera que não, que vai existir outros países do futebol, né? E a gente sabe que existem. Mas por que que ele vai permanecer e outras práticas que estão ali junto com o futebol ou até são anteriores ao futebol, elas desaparecem ao longo do tempo, né? Ou se não desaparecem, elas ficam muito restritas a um determinado grupo. O Programa Esporte e Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor doutor Sérgio Giglio, da Unicamp, e o entrevistador é o membro do GPESP, mestre pela EFERP e doutorando pela USP, Murilo Morbi. Boa noite, meu nome é Murilo Morbi, sou formado pela Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Fiz meu mestrado também na EFEP e hoje sou aluno de doutorado no programa de educação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Também sou membro do grupo de estudo e pesquisa em aspectos socioculturais e pedagógicos do esporte, um grupo que reside na EFEP, na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. Hoje eu estou aqui para mais um episódio do projeto Sociologia do Esporte ao Público, um projeto que é coordenado pelo professor Renato Marques, e esse projeto tem o principal objetivo de criar um espaço de análise e discussão a partir de um viés sociológico sobre aspectos relacionados ao esporte. Também a gente tem o intuito de aproximar o que tem sido feito na universidade, o que tem sido discutido, o que tem sido pesquisado e principalmente o que tem sido refletido sobre o que tem sido encontrado. A ideia é criar um ambiente de discussão que a gente possa entender como o esporte está incluso no nosso cotidiano. Nesse episódio, a gente vai falar de uma temática, de uma modalidade esportiva que existe um forte elo com a cultura brasileira, uma modalidade que não é cultuada apenas no Brasil, mas em todo o mundo, mas que existe uma forte relação com o nosso território. O tema de hoje é Brasil, o país do futebol. Entender um pouco dessa memória, entender um pouco dessa prática e principalmente como essa cultura foi construída ao longo do tempo. Para isso, a gente convidou o professor Sérgio Giglio para estar contribuindo com essa discussão. O professor Sérgio tem uma enorme contribuição com suas pesquisas relacionadas ao futebol e interpretação desse fenômeno no território brasileiro. O professor Sérgio é professor da Universidade de Campinas. Ele também se formou como doutor na Universidade de São Paulo, fez sua graduação e seu mestrado na Universidade Estadual de Campinas. Além disso, é coordenador do grupo de estudo e pesquisas em esporte e humanidades, e também é um dos editores do Ludopédio, que é um dos sites que promove, publica e divulga grandes pesquisas relacionadas ao futebol. Além disso, o professor é presidente do Instituto Ludopédio e também tem seus principais objetos de pesquisa relacionados ao ensino dos esportes coletivos, os estudos históricos e os aspectos antropológicos do esporte. Bom, professor, é um prazer e um privilégio estar conversando com o senhor. Tenho certeza que vai ser um grande bate-papo para a gente poder entender um pouco mais dessa relação de futebol e Brasil. E, bom, é um prazer, uma ótima noite, professor. Olá, Murilo e quem nos acompanha depois aí na gravação. Obrigado pelo convite para participar do projeto, esse projeto muito bacana, que envolve esporte e sociedade, que são elementos aí que me atraem bastante enquanto professor, enquanto pesquisador, e vai ser uma honra colaborar aí com o episódio de vocês, né, e espero estar à altura aí das expectativas do que vocês planejaram para conversar comigo. Professor, tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo e eu tenho certeza que você tem muito a agregar a essa discussão. Professor, eu acho que é meio posto nessa cultura brasileira de que o Brasil é o país do futebol, mas eu acho que aconteceu muita coisa antes de criarem esse rótulo, né? E eu gostaria um pouco que você contasse como que foi essa chegada do futebol no Brasil. Bom, Murilo, essa chegada do futebol no Brasil, ela tem
uma versão dita oficial, né, em que, especialmente no caso de pensando mais São Paulo, né, vai ter aí um fundador, né, e é interessante que se a gente olhar nessa estrutura mais oficial, em outras regiões pelo Brasil, a gente encontra alguém que ocupa esse lugar, né. Então acho que esse é um primeiro ponto que deveria a gente, de alguma maneira, questionar, né, por que que a gente precisa de um mito fundador, né, que seja, o pai, né, o pai dessa, chegada do futebol e, portanto, é a partir desta figura, né, do homem que esse futebol se consolida no território brasileiro. Então essa é uma das versões que aparecem, né, no caso de São Paulo, vai ter o Charles Miller, no Rio, Oscar Cox, né, a gente poderia depois vasculhar outros lugares, provavelmente a gente vai encontrar algo muito parecido, né. Então acho que valeria a pena esse questionamento, né, e se seria possível a uma única pessoa conseguir fazer isso, ainda mais na época que foi feito, né? Se a gente fizesse um exercício aqui, Murilo, de parar, ó, vamos inventar agora um novo esporte, né? Um esporte que não existe e vamos tentar fazer com que esse esporte ele seja uma febre, né? Em todas as cidades, ou pelo menos na cidade que a gente está. E a gente tem, eu diria, noção talvez aí bem clara que a gente não conseguiria fazer isso sozinhos, né? Ou seja, né, difundir isso a partir de uma iniciativa individual, sem que houvesse uma coletividade que vai ali, né, colocando tudo isso. Então, essa é a versão oficial, mas ela também ela, ela passa a ser bastante questionada ao longo do tempo. Há relatos de práticas de futebol antes da chegada do Charles Miller, né, em território brasileiro, até mesmo em locais até mais distantes do que as grandes cidades, mas acho que o grande ponto que dá para amarrar com essa questão do Charles Miller é esse esse trabalho que ele vai fazer de levar o futebol principalmente para os clubes, né? Porque de alguma maneira também a gente vai ter o relato da prática do futebol em algumas escolas, né? Tem o relato, por exemplo, naquele momento no Brasil está se expandindo as ferrovias, então geral, em boa parte dos casos foram companhias inglesas que vieram e trouxeram os homens para fazer esse trabalho, eles trouxeram a bola, jogavam futebol nas horas que sobravam ali desse trabalho. Então, de alguma maneira, é isso, o futebol ele está ocupando esses espaços e em um dado momento disso tudo ele vai se organizar é, e, e, e talvez esses mitos fundadores, né, eu digo talvez porque também mereceria uma investigação um pouco melhor em relação a isso, eu acho que eles estão muito associados a esse momento da origem também de certos campeonatos, né? Então, do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, ou o que vai ser chamado dessa maneira ao longo do tempo. Então, Murilo, eu olharia essa questão trazendo um questionamento, né? Então, quem está nos ouvindo e pensando num público mais amplo e que trabalha, por exemplo, em escolas, poderia fazer essa problematização, fazer um projeto com seus e suas estudantes nesse sentido de investigar por que há essa corrente chamada oficial e por que temos outras, né? E, enfim, para entender um pouco de como foi esse processo, não só do desenvolvimento do futebol, mas das cidades urbanas, né, no Brasil, e daquelas que vão ser hoje chamadas de grandes cidades, né, como que era o fluxo interno de locomoção dessas pessoas, onde se localizavam de fato esses campos, porque muitas vezes a gente está falando de lugares que eram até de difícil acesso, né, então não é assim, agora eu vou pegar o metrô e vou lá do outro lado da cidade, ou pego o ônibus e chego lá para um jogo que apareceu para gente hoje, sabe? Não era uma coisa simples, né? Até porque a própria comunicação ela se dava de outra maneira. Bom, professor, olha que interessante, né? Esse viés que talvez a gente tem que questionar como surgiu o futebol e entender que talvez ao longo do tempo o futebol foi massificado, né? Muitos locais se apropriaram dessa prática e começaram a criar uma relação forte e entender que aquela prática representava toda a população. Né? E a minha próxima pergunta, professor, talvez estava relacionada a isso. Como que foi construída essa relação do futebol
e uma identidade nacional brasileira? Como se criou esse rótulo? O Brasil é o país do futebol para todos. Então, Murilo, antes de avançar, né, só recuperar um pouco aí da pergunta anterior, para a gente também fazer esse um pequeno fechamento disso tudo, né? Eu acho que o que vale a pena investigar, não só porque, né, há essas figuras, mas como foram esses processos de fusão e permanência, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, somos o país do futebol, tudo bem que falamos por nós mesmos, né? Porque acho que o problema dessa fala é que às vezes ela desconsidera que não que vai existir outros países do futebol, né? E a gente sabe que existem. Mas por que que ele vai permanecer e outras práticas que estão ali junto com o futebol ou até são anteriores ao futebol, elas desaparecem ao longo do tempo, né? Ou se não desaparecem, elas ficam muito restritas a um determinado grupo. Então tem um fluxo aí que acho que ajuda também a entender o que esse futebol ele vai como ele vai se consolidar ao longo desse processo, né? E aí, quando a gente fala em processo, é importante pensar que esse processo ele é constante, ele não é, muitas vezes, de um modo veloz, né? Assim, por isso, bom, ele trouxe a bola, pronto, o futebol foi introduzido e no Brasil se joga futebol, né? Vai levar um tempo para isso se difundir, para ter a existência de clubes e que vai gerar essa organização. E é por meio dessa organização que, num dado momento, começa a ter o interesse não só pela prática, mas também eu vou lá assistir ou eu passo a torcer por um determinado time, né? Mas para que isso aconteça, precisa ter algo organizado em termos de campeonatos. E aí, quando a gente olha essa questão da identidade nacional, acho que a gente tem que pensar que ela se dá sempre numa relação com o outro, né? Então, tem aí um evento que vai ser, né, a organização daquilo que vai ser chamada Seleção Brasileira, tem o Sul-Americano de 1919 no Brasil, e que os grandes rivais do Brasil naquele momento, ou seja, as equipes, as seleções que deveriam ser vencidas, era Uruguai e Argentina, né? Então, nessa relação com o outro, porque o futebol na Argentina e no Uruguai ele já está um pouco mais desenvolvido do que aqui no Brasil, e, portanto, né, eles são reconhecidos como os grandes jogadores ali, pelo menos no contexto mais próximo, em termos geográficos. E aí isso começa a ser criada toda essa condição dessa rivalidade, né? E essa rivalidade que vai gerar também essa perspectiva da identidade nacional, ela precisa de uma recorrência de jogos, né? Você precisa jogar várias vezes com a Argentina, você precisa jogar várias vezes com o Uruguai. Não dá para jogar uma vez e daqui 20 anos a gente volta a jogar, né? A rivalidade não se sustenta dessa maneira. Então, ao longo desse processo, né, vai ter, por exemplo, uma ausência do Brasil no momento seguinte, dentro dos Jogos Olímpicos, que é, antes da criação da Copa do Mundo, a grande competição do futebol. Isso é até difícil hoje de imaginar, porque a Copa do Mundo ela é, pelo menos a masculina, o grande evento da modalidade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Uruguai e a Argentina vão figurar como equipes que chegam às finais ou são campeãs olímpicas, né? E o Brasil nem manda a sua delegação, né? O Brasil não consegue se organizar para mandar um time de futebol para os Jogos Olímpicos. E mais o Brasil, por sua vez, ele vai ser a única seleção que participa de todas as edições da Copa do Mundo. E é nessa relação com a Copa do Mundo que vai ser produzido todo essa construção do sentimento nacional, né? Do Brasil se firmar por meio do esporte, e no nosso caso específico do futebol, a partir de uma vitória que demora a chegar também, né? Então, o Brasil tem a sua participação em 30, em 34, um desempenho um pouco mais razoável, em 38, o Brasil quase chega lá na sua uma condição de disputar até o próprio título, mas que tem toda uma relação aqui com o país que as transmissões são feitas por rádio, né? A rádio dando uma ideia do que seria de fato uma nação, né? Ou seja, é por meio do futebol que vai conectar o país enquanto Brasil torcendo, né, por uma seleção ainda sem imagens, né? Porque você só ouve o que está acontecendo. Então, a partir dali começa a ter essa relação, né, do Brasil querer se
firmar também nesse cenário futebolístico, sem descuidar do Uruguai e da Argentina, né, como a sua grande medida, né? E aí depois, na sequência, tem a Segunda Guerra Mundial e com ela a paralisação da Copa do Mundo, né? E quando retorna essa Copa, é o momento em que o Brasil vai ser sede, tem toda a expectativa e aquela criação de uma comoção nacional em torno da seleção, né, com o Brasil precisando do empate e ele acaba sendo derrotado para o Uruguai naquele triangular final, né, que por acaso acabou sendo a final, mas ele poderia ser um jogo, às vezes, ali só cumprindo tabela, né, pelo jogo de resultados, acabou sendo a final e o Brasil foi derrotado. Então, ali, né, tem uma produção muito grande por parte da imprensa, né, especialmente via rádio e imprensa escrita, né, desse país, dessa identidade nacional, e que, a partir dali, ela tem altos e baixos nessa relação, né? Mas eu acho que é um ponto que, do ponto de vista dos estudos, ele vai despertar muita atenção das pesquisas, né? E é um tema que vai dialogar a identidade nacional com a sociedade, com a ditadura militar aqui no Brasil, enfim, como que certos regimes, né, certos governos, eles vão se apropriar ou não desse futebol e vai entrar nessa disputa desse símbolo, né, como algo muito importante para a nossa sociedade. E professor, pensando nessa criação dessa identidade nacional a partir desse vínculo com a seleção brasileira, e agora pensando na questão de quem pratica. Em um dos seus trabalhos, eu trabalho o dom de jogar bola, eu acho que apontam numa direção de discutir um pouco do que o brasileiro acredita dessa relação de jogar e ser algo dado, ser algo desenvolvido. Qual que é a representatividade dessa frase nessa relação de Brasil e futebol? Bom, eu entendo que ela representa muitas coisas, né, Murilo? Então, vamos pensar num primeiro momento, e dá para fazer esse exercício com as turmas na escola, na universidade. Fala assim: ó, nós vamos parar a aula agora, nós vamos jogar bola, né? Veja que a gente pode enumerar uma série de modalidades que tem uma bola, né, como objeto de disputa, mas não haverá dúvidas, né, de que estamos falando sobre futebol quando a gente diz essa frase. E isso vale para quem ama o futebol e para quem odeia o futebol, né? Fala, putz, vai jogar bola, não acredito, não gosto disso, pelo amor de Deus, né? E às vezes está falando que vai jogar outra coisa, né? Então tem um código cultural ali muito bem estabelecido, né? Em que remete a essa dimensão e esse poder mesmo que o futebol ele produz na nossa cultura de um modo geral, assim, né? Então, ou seja, mesmo quem não gosta está entendendo aquele código e está falando, caramba, eu não queria jogar futebol hoje, né? Queria jogar outra coisa. Então, veja só como isso foi produzido, né? E que faz sentido aqui, talvez em outro país, né? Tenha essa mesma frase, ela seja assumida de modos diferentes ou ela represente outras modalidades. Mas no nosso caso, eu acho que ela ainda é muito forte. E aí, nesse sentido desse artigo, que ele foi ali produzido, né, foi publicado em 2008, e tem um diálogo, né, com a pesquisa que eu fazia na época do mestrado, com o trabalho que ele é professor da USP, o professor Márcio Morato, né, que também era meu companheiro ali de mestrado, que ele estudava o futebol de, de cegos, né? Então, e aí a gente foi nas conversas, né? Tem outras duas pessoas que são, no momento, os nossos orientadores que participam desse artigo também, mas que naquele momento a gente está conversando de universos aparentemente diferentes, né? Eu falando do futebol profissional, ele desse futebol, e a gente encontra pontos em comum, né? E o que são esses pontos em comum, né? Então, e que convergiam muito para uma perspectiva que tendia a naturalizar os processos de aprendizagem, ou seja, Murilo, eu fui jogador porque, né, bom, primeiro eu sou abençoado, né, e se eu sou abençoado eu tenho o dom, né, e se você não foi, Murilo, pois é, né, então, né, Deus não foi lá e te tocou e você não, pronto, não teve como desenvolver.
Então, isso, de alguma maneira, ela questiona até boa parte do que se tornou a área de educação física, por exemplo, que é estudar os processos pedagógicos, os processos de treinamento, porque se isso for verdade, né, então olha, a gente vai falar que quase 100% das universidades estão enganando as pessoas, porque isso aí não serve para nada, porque se o que vale é o dom, por que você fica ali pensando e quebrando a cabeça para montar uma aula melhor, um treinamento melhor, tirar, né? Então, mas isso está de tal modo compartilhado, tanto quanto aquela frase que eu disse anteriormente, né? Vamos jogar bola e você sabe do que eu estou falando. Porque, de alguma maneira, isso vai produzir uma certa distinção dentro das estruturas, né? Bom, eu fui ali o escolhido, você não foi, né? E aí, né, eu vou conversar com quem foi escolhido. Então a gente encerra agora aqui a nossa conversa, né, Murilo? Porque não dá, né? Eu não posso seguir com alguém que nunca vai conseguir fazer o que eu faço. Então, nessa perspectiva, ela vai criando um lugar que se torna quase inacessível, né? E na medida que isso tenta ser acessível, fala, não, beleza, a gente consegue lapidar um pouco isso, né? Mas eu só vou lapidar o que já tem, né? Como se aquilo, eu pego um diamante e esse diamante tem um valor. Se eu pegar uma pedra, é óbvio que essa pedra nunca vai virar um diamante dentro dessa perspectiva. Então, é um lugar que, lá naquele artigo, a gente vai discutir muito numa perspectiva antropológica, pegando uma proposta teórica do Marcel Mauss, que é um autor muito importante, principalmente para antropologia e também para sociologia, que ele vai falar as coisas como um ato mágico, né? Para aquilo ter efeito, não basta só que eu acredite, você tem que acreditar, né? Você tem que olhar para mim e falar, nossa, né? Pô, o Sérgio ele toca de um modo diferenciado na bola, né? E aí, o que é esse modo diferenciado? Né? É algo que fica difícil de precisar, né, com palavras. E aí bom, quanto mais pessoas acreditarem que eu sou bom, né, isso é a prova que eu, de fato, tenho o dom, e isso entra num ciclo vicioso do qual é impossível de escapar. E que no esporte de alto rendimento, né, principalmente no futebol, né, naquela condição do que é falado, da boleiragem, né, todo mundo sabe quem é bom e quem não é, né? Então, ou seja, a gente está compartilhando de códigos e esses códigos produzem efeitos dentro dessa estrutura. Então, é algo ali que seria legal expandir isso para outras modalidades, para ver se isso fica em primeiro plano ou se isso fica em segundo plano, né? Mas como essa condição, uma ideia mesmo do que é natural diante do que foi aprendido, ela é muito forte, né? Claro, ali é um trabalho pontual, né, do que a gente vinha fazendo no mestrado, já faz bastante tempo, mas de alguma maneira eu imagino que isso permaneça, pelo menos aparece nas entrevistas, né? Eu sempre o agradecimento àquele que me deu o dom, né? Eu agradeço a Deus antes de mais nada, né? Veja, não estou falando que você não se agradeça quem você quiser, mas o quanto isso ocupa um lugar que talvez deixe submerso partes importantes, né, que são muitas e muitas horas de dedicação, né? Você não vai se tornar um atleta de alto rendimento jogando aos finais de semana somente, entendeu? Não tem como, né? Você vai ter que jogar por muitos dias e por muitas horas, né? Porque se você aprende com aquilo que você faz, quanto mais você jogar, mais você vai aprender, né? Então é um pouco dessa perspectiva, daquele debate sobre o dom, mas ele é sempre muito presente e ele aparece nas falas, ele aparece, veja, e não só com quem joga, né, mas com quem comenta, com quem, enfim, com quem assiste, enfim, aquilo, o código, ele é forte porque ele está sendo compartilhado dessa maneira. Que legal, professor, que legal. Professor, e agora eu vou levar a nossa conversa para a questão mais acadêmica. Professor, é nítido que o futebol é consumido de diferentes formas, e o futebol também se mostrou um grande objeto de pesquisa, né? Eu queria te perguntar, a partir de uma ótica das ciências humanas, o que foi produzido, pesquisado sobre futebol no Brasil
dentro dessa ótica. Bom, essa é uma pergunta que a gente vai ficar alguns meses conversando. Vou tentar ser breve na resposta, mas vou deixar escapar bastante coisa, né? É óbvio, assim, tem um ponto em que hoje quem for estudar tem acesso a muita coisa. E acesso a muita coisa por N motivos, né? Um deles é, por exemplo, a própria internet, que ela possibilita que você encontre um artigo que antes, e antes eu não estou falando assim, há 50 anos, né? Estou falando, se você voltar 20 anos no tempo, Murilo, em todas as universidades brasileiras você só encontraria aquele artigo se a biblioteca da sua universidade assinasse aquela revista. Porque se ela não assinasse, você não teria acesso, porque não estava online, não existia esse universo aí online que você digita lá e encontra as coisas. Então, esse acho que é um ponto importante, né? Tem um pesquisador do Sul, que é o professor Arley Damo, tem um trabalho que passa muito pelas questões do dom, que foi a pergunta anterior, e durante a pandemia teve eu estava numa atividade assim, né, de entrevista, ele estava junto, mas era assim, uma mesa, né, que a gente estava participando, e ele falou uma coisa que é muito, muito interessante, né? Num dado momento, e ele está antes de mim iniciando essas pesquisas, né? Ele fala assim: eu tenho uma clara impressão que num dado momento da minha trajetória eu tinha lido tudo que existia sobre futebol, né? E não é só uma força de expressão, de fato, ele tinha lido tudo, porque não tinha muita coisa, né? E o que ele não leu é provavelmente que não tinha na biblioteca da qual ele fazia parte, né? Então, isso, né? E eu vou começar esses estudos com futebol em 2001, por meio de uma iniciação científica, e é esse trabalho de ir né, eu estudei na Unicamp, e cada unidade tem a sua biblioteca, eu ia atrás dessas publicações. Não tinha na educação física, eu ia lá nas ciências sociais, eu ia na biblioteca central, eu ia procurar, encontrei bastante coisa, né? E então, isso acho que é um ponto importante, né? E hoje a gente não consegue, não tem como ler tudo que está sendo produzido, né? Então, a gente inverteu a chave para um outro lado, e se naquele momento que eu estava iniciando, era muito comum começar qualquer fala num processo de lamentação, né? Putz, infelizmente, Murilo, a academia não gosta do futebol, quase não tem trabalhos, e apesar disso, estou eu aqui fazendo pesquisa, né? Isso vai desaparecer ao longo do tempo, porque há um grande número de pesquisas, né? Em 2010, eu publiquei junto com o Henrique Spaggiari, que é um outro pesquisador que também integra o Ludopédio, um balanço, né, pegando ali a produção de 1990 até 2010, né? Então, o tempo passou rápido, né? Já estamos em 2023, já está na hora de a gente atualizar um pouco esse material, mas lá em 2010 a gente apontava, a gente foi olhar teses e dissertações, né? Não olhamos TCCs, não olhamos artigos, mas olhamos teses e dissertações e falou, não dá mais para dizer que não a gente tem pouco material, a gente tem bastante coisa, né? Diria assim, tem dois grandes temas que vão ocupar espaço, né, dentro dessa produção. Um que passa necessariamente por essa questão da identidade nacional e olhando muito para a Copa do Mundo como o lugar de análise para entender essa identidade nacional, né? E um outro que eu considero muito forte dentro dessa estrutura são os estudos em relação às torcidas, né, e principalmente as torcidas organizadas. De um tempo para cá, tem surgido um interesse um pouco maior também de estudar dirigentes, as questões políticas, enfim, né, e trabalhos comparativos, às vezes, com a América do Sul, com outros países, Brasil, Argentina, tentar entender um pouco dessas relações. Então, eu colocaria um pouco por esses dois grandes marcos, assim, dessa produção. É óbvio que a gente, se burilar todas aquelas palavras-chave, a gente vai encontrar uma diversidade mesmo, de informações, de temas, de possibilidades e mesmo de áreas, né? Isso não vai ficar restrito só à educação física, ou só às ciências sociais, antropologia, história, enfim, tem uma diversidade,
sendo produzida, e que, de alguma maneira, só para fazer esse gancho também que eu falei do Ludopédio, que é o projeto que eu integro desde o início, junto com o próprio Henrico, né, e tenho outros duas pessoas que também integravam ali o projeto desde o início. A nossa ideia foi essa, né, de reunir num lugar um espaço que facilitasse quem ia pesquisar sobre futebol, né? Ou seja, não precisa sair que nem doido procurando aí nos vários lugares, mas a gente consegue reunir esses materiais e devolver isso para a sociedade, né? Então, um pouco do que vocês estão fazendo com o projeto aqui, de entrevistar, levar isso para fora dos muros da universidade, o Ludopédia ele tem muito essa proposta, né? E um dos eixos dessa proposta é uma biblioteca, né? Ou seja, a gente só compila, quase no trabalho de curadoria, o que está nos repositórios de origem, né? A gente não pega esse material para nós, a gente fala, Murilo, você está procurando isso? Clica aqui que você vai cair no site da universidade ou da revista. Então, é um trabalho que visa facilitar esse acesso, facilitar aí a busca por essas informações. Bom, acho que já fica a sugestão para quem precisa, quem tiver interesse, acompanhar o Ludopédia. Eu particularmente, já visitei muitas vezes e é uma grande facilidade e a gente consegue encontrar muitas coisas que são importantes para a gente entender como o futebol é grande dentro do nosso contexto, né? Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com a sua participação.